Vamos iniciar então o nosso estudo, buscando a Deus em oração. Oremos. Nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez estamos na tua casa com o propósito de estudarmos a tua palavra e em seguida prestarmos o culto ao Senhor. Suplicamos que o teu Espírito Santo esteja habitando em todos os nossos corações, a fim de que compreendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque dependemos inteiramente do Senhor. Por isso que estamos aqui, para conhecer melhor a tua palavra e, consequentemente, a tua vontade. Abençoa, Senhor, no estudo da tua palavra, para que possamos tirar, em conjunto de todos nós, as lições necessárias para o nosso crescimento espiritual, para a nossa firmeza no Senhor, para que nós possamos cada dia mais fazermos aquilo que agrade ao Senhor. Por isso que nós oramos, pedindo as tuas bênçãos e agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar, ou começar a estudar, um livro do Velho Testamento. Eu vou falar para vocês que é o livro mais difícil de se achar no Velho Testamento, porque ele só tem uma página, só tem um capítulo. É o livro de Obadias. E Obadias pertence ao grupo dos profetas menores. Então, enquanto vocês acham aí, vamos dar uma noção de Bíblia. Tem gente que procura no índice, tem gente que vai direto. Então, uma noção para que a gente compreenda melhor a questão da Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma biblioteca de livros. E como toda boa biblioteca, ela está colocada numa estante de forma unida, assuntos unidos. Então, começando pelo Velho Testamento, nós temos o primeiro grupo, são 5 livros. E o pessoal aqui que acompanha futebol sabe que nós, o Brasil, é pentacampeão, certo? Então, o Brasil é pentacampeão. Vamos ver se este ano ele pega o Hexa. Parece que está difícil. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil é pentacampeão, quer dizer, foi 5 vezes campeão. Então, quando vocês ouvirem a divisão da Bíblia, Pentateuco, que são 5 primeiros livros. Então, Pentateuco, 5 primeiros livros, livro da lei, tudo a mesma coisa. São os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Então, são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois vem os livros históricos. Então, são Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias. É bom que vocês aprendam isto para ter uma noção boa de compreender a Bíblia e achar mais facilmente os livros. A Romilda tem em casa uma divisão bonitinha, assim, parecendo uma biblioteca. Quando ela achar, eu vou colocar para vocês acompanharem. Então, livros históricos. Então, a Bíblia foi reunida nestes tópicos: livros da lei, o Pentateuco, livros históricos. Em seguida, vem
os livros que são denominados de poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, o Cantar de Salomão, como queiram. Daí, em seguida, vem os profetas maiores. Por que são profetas maiores? Porque tem um maior número de capítulos escritos ali. Então, os profetas menores são Isaías, Jeremias, daí colocaram Lamentações de Jeremias ao lado, né? Ezequiel e Daniel. Agora chegou a parte mais difícil, que as pessoas pouco decoram. Até aí as pessoas vão bem. Por fim, os profetas menores. Eu sugiro que vocês decorem os profetas menores de 4 em 4, que é mais fácil guardar. Decora os 4 primeiros, depois de mais tarde decora os 4 seguintes, etc. Então quais são os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Nosso assunto de hoje, o 4º profeta menor. Depois Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Sofonias, qual outro? Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu estou acompanhando a Lloyd, ela está falando lá baixinho, só para ela entender. Então eu leio o lábio dela e repito aqui. Assim também o Novo Testamento são divididos também. Então, no Novo Testamento nós temos primeiro os evangelhos. Então, isso é mais fácil, né? Então, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Em seguida, tem o livro histórico. Assim como no Velho Testamento teve livros históricos, no Novo também tem um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, que você queira também, Atos. Depois tem as cartas paulinas, as cartas escritas por Paulo. E as cartas paulinas têm 2 divisões. Tem as cartas às igrejas, que são, então, eu vou ler os lábios da Lloyd, Romanos, Coríntios, 1º e 2º, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Aí as cartas às igrejas. Em seguida, as cartas pessoais, que são, então, a carta a Timóteo, Tito, Filemão, não. Calma, eu sabia que tinha gente que ia falar isso aí. Em seguida, tem a carta Hebreus, que não sabemos o autor. Depois de Hebreu, temos as outras cartas pessoais, que são depois de Hebreus. Quem escreveu? Tiago. E depois? Pedro, João, Judas, Apocalipse. Assim como o livro de Obadias tem um capítulo só, no Novo Testamento tem 2 livros com um capítulo só também. Vocês lembram deles, dos livros que tem um capítulo só no Novo Testamento? Judas e 2ª carta de João. Panorama bíblico liquidado, vamos à nossa lição de Obadias, que é o 4º livro dos profetas menores. Antes de Jonas. E por que eu escolhi Obadias para a gente estudar hoje e domingo que vem? Porque Obadias é um livro pouco
estudado e pouco conhecido. E para que a gente entenda Obadias, é preciso que a gente compreenda quem são as nações em que Obadias faz as suas profecias. Porque em Obadias temos duas divisões apenas. Também não podia ter mais, né? Num capítulo só, que trata dos pecados e dos castigos de Edom. E também trata da restauração e da felicidade de Israel. Eu acho que todas as Bíblias de vocês aí têm essa divisão. E quem é Edom e quem é Israel? Isto, menina esperta, Edom é Esaú e Israel é Jacó. Mas por que, então, castigo a Edom é Esaú e a previsão de bênçãos, muito embora também haja a previsão de castigo, a Israel? Esses dois irmãos são briguentos. Eles brigaram sempre desentenderam, sempre andaram por caminhos diferentes. Se vocês lerem lá Gênesis 25, de 21 a 26, alguém lê para mim, em voz alta para que apareça na gravação, o que diz lá? Gênesis 25, de 21 a 26. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, como nós vimos no início. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouvia as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Notaram aí? Quando eles começaram a brigar, no ventre da mãe, já brigaram. Começaram a briga no ventre da mãe. E quando nasceu, vocês viram também o nascimento aí, que foi narrado pela voz brilhante da Cris. Que quando nasceu o primeiro, o primogênito, que foi Esaú, nasceu em seguida Jacó. E o que ele fez? Agarrou no pé do irmão. Você vê que Jacó significa suplantador. Ele era folgado. Ele não queria nem fazer esforço de sair do ventre da mãe. Ele segurou no irmão para o irmão puxar a ele ainda. Você vê? Mas o que eu quero dizer aqui é que quando a sua mãe orou, dizendo: Senhor, por que está acontecendo isso?
eu não estou sentindo bem. E Deus falou para Rebeca: vão sair do teu ventre 2 nações. E o maior servirá ao menor, o mais novo. Daí, nós temos uma doutrina que é muito, não é fácil de entender. É a doutrina que vamos dizer assim, daquilo que Deus fará, aquilo que Deus realiza na vida das pessoas. Se Deus já determinou todas as coisas, ou se as coisas acontecem em consequência dos nossos atos. Então, alguns chamam de doutrina da predestinação, outros falam doutrina da... como é o nome? Eleição. Não é fácil de entender, mas nós estamos aqui para aprendermos a palavra e para discutirmos e para que nós possamos firmar o nosso entendimento nas Escrituras. A eleição ou predestinação é encarado de 2 maneiras. A doutrina calvinista diz que Deus, de antemão, já destinou. Eu fui destinado para a salvação, outro foi destinado para a perdição. Então, ao homem não tem escolha. Deus já determinou. Essa é a doutrina calvinista. A doutrina da Igreja Batista, que somos nós, a eleição é encarada da seguinte maneira: nós que fazemos a nossa escolha. João diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se nós temos a palavra de Deus, que nós, se aceitarmos, se crermos, se aprendermos e que nos tornamos filhos de Deus, então significa que Deus não escolheu que nós fôssemos eleitos. Deus providenciou a salvação para todos. Não significa que todos vão ser salvos, só aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus. Então, a doutrina que a Igreja Batista da Convenção que nós pertencemos é o seguinte: Deus sabe, conhece, e para Deus não tem tempo. E Pedro disse que para Deus 1000 anos é como um dia, e como um dia 1000 anos. Claro que é sentido figurado, não é matematicamente isso. Mas, como Deus conhece o nosso proceder, Ele conhece a nossa tendência, Ele conhece as nossas falhas, conhece as nossas vidas. Então, Ele sabe, pelo nosso proceder, se nós vamos aceitar ou não o sacrifício de Jesus. Então, nós somos eleitos não porque os nossos méritos,
mas porque nós aceitamos a Jesus. Então, a eleição não é uma definição antes de nós nascermos, mas é uma presciência de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas e Deus conhece o nosso futuro e Ele sabe o que vai acontecer conosco. Mas nós somos preservados para nós tomarmos as decisões. E todas as decisões trazem consequências. Se a nossa decisão é de aceitarmos a Jesus, nós temos a consequência da salvação. Se a nossa decisão é rejeitarmos o sacrifício de Jesus, as consequências vão ser a separação de Deus, a morte eterna. Então, Deus já sabia o que ia acontecer com a vida dessas duas personagens, tanto Esaú como Jacó. E nós vamos desenvolvendo um pouquinho mais a vida desses dois, porque Obadias trata exatamente da vida desses dois, da descendência desses dois. E a vida dos dois também, a vida dos seus pais, nos trazem lições que eu gostaria que vocês também participassem e trouxessem, complementassem aquilo que eu vou dizer. Então, nasceu primeiro Esaú, que significa cabeludo, aí na página da sua Bíblia, no rodapé deve ter isso aí, e Jacó, que é suplantador. O Jacó seria o Gerson, que era futebolista aí, que ele dava um passe de 40 metros no pé do colega dele. Eu sei, essa turma nova nem sabe quem é Gerson. Ele fez propaganda de cigarro. Eu falei, eu quero ter a vantagem em tudo. Então, Jacó era o Gerson de antigamente. Ele queria ter a vantagem em tudo. E Deus já conhecia o procedimento deles, já conhecia o procedimento de Esaú, de Jacó, que é Israel. E no versículo 27 e 28 do mesmo capítulo de Gênesis, que está aberto, leiam para mim. O que aconteceu na vida deles também? Cresceram os meninos, Esaú foi homem ferido na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque o caçava e era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Olha o que já aconteceu na família deles. Já teve divisão. E isso, a divisão ocasionada pelos pais, o que reverte? No desentendimento dos filhos. Então, nós que já passamos pela vida de criar filhos, e eu e a Romilda temos os nossos filhos casados já, então já passamos por isso. Eu creio que nós não demos demonstração de preferência na criação dos filhos. Mas é perigoso a tendência de atender mais um filho, escolher mais um filho do que o outro. Então, é necessário a gente aprender com os erros das Escrituras, e tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que nós não caiamos nisso. Então, quem tem filhos pequenos, que vai ter ainda, observa bem estas coisas, que isto aconteceu também para o desentendimento dos filhos. A Bíblia é livro de ensino espiritual e ensino prático, porque aquilo que está escrito nós podemos aplicar nas nossas vidas, que isso Deus se alegra.
Versículo 29 a 34 de Gênesis ainda, para a gente passar pela frente. Jacó trouxe amizade, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse gado vermelho, porque estou cansado, por isso se chamou Edom. Até 31? Isso. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E disse Jacó: deu pão a Esaú, e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você vê que Esaú, o nome dele significa também Edom, significa que é? Não, cor. Vermelho. Vermelho. Imaginamos que Esaú era ruivo, vermelho. E então era vermelho. Ele vendeu a primogenitura por um prato vermelho e desprezou a bênção que ele gozaria. Porque, à época, os primogênitos recebiam a bênção. A principal bênção do primogênito era a herança. Herança em dobro. A herança que ele iria receber seria dobrada. Dividia em 3 partes. Jacó ficaria com uma parte, Esaú ficaria com 2. Então, quando lá no nascimento, antes do nascimento, Deus revelou a Rebeca que os filhos, um serviria ao outro, ele já sabia do procedimento, de como, bom dia, como Esaú iria agir, como Esaú ia fazer de abandonar, não querer obedecer a ordem de Deus e por um prato de comida vender a primogenitura. Vendeu a bênção. O mais importante não era a parte física, a herança dobrada, mas sim a bênção. Sim. Então, mas eu acho que que ele não levou a sério esse acordozinho com Jacó, porque depois, quando ele vai lá caçar, quando Esaú já está para morrer, que ele volta, que Esaú já abençoou Jacó, por engano, ele chora e ele implora lá pela bênção. Então, acho que ele levou isso aqui com Esaú como uma brincadeira, porque depois ele insistiu lá para receber a bênção do pai. Exatamente. Ele caiu em si, besteira fiz. Mas caiu tarde. Isso que é o problema. A gente cai em si mais tarde. Mas era uma lei, ele conhecia essa lei, né? E ele achou, eu não vejo como ele levou uma brincadeira, porque ele sabia que a primogenitura era o judeu a forma de abençoar os filhos. Certo. Então, assim, eu não acho que ele saiu dali. Eu já tinha a primogenitura como base familiar judaica para... eu vou corrigir um aspecto só. Era costume da época. Só para a gente localizar, não tinha nada a ver com o judeu, porque não existia o povo ainda. Sim, mas aqui para a gente é a formação. É costume da época, não somente dos descendentes de Abraão,
e eles eram descendentes de Abraão direto. O Gedeu foi formado depois. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que ele conhecia e ele abandonou. E, aliás, ele disse aqui, para que me serve a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Né? E mais tarde, quando ele quis recuperar, e chorando ele quis recuperar, ele não conseguiu. Jacó falou, não, eu não posso. Isaac falou, não posso dar bênção que já concedi. Já concedi ao outro, já concedi ao seu irmão. E vocês veem que isto também foi levado pela escolha dos pais. Rebeca amava Jacó, que era o filhinho querido dela, que ficava nas tendas, ajudando ela em casa. E Esaú era homem de campo, que saía caçar, etc. E, como ela lembrou, ele chorando pediu, reconheceu que tinha errado, mas já não tinha mais jeito de consertar. Por que Jacó recebeu a bênção? Porque, falando, Deus já sabia que Esaú ia desprezar. E o maior serviria ao menor. E fizeram um trambique, vocês conhecem o trambique. A mãe falou para o filho, olha, eu escutei atrás da porta, não era porta, né, porque era tenda. Ficou escutando a conversa atrás da porta e tomou iniciativa para que os planos fossem mudados. E o que ela fez? Falou, olha, seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. Talvez ela tenha falado, eu vou ajudar a Deus, porque ele vendeu a primogenitura, agora o pai vai abençoar. Então, bom, isso não vem ao caso aqui. Vem ao caso que ela usou de artifícios. Olha, seu pai vai dar a bênção. E eu quero que você receba a bênção. E as consequências dela, ela também teve consequências. Perdeu o filho foi embora. Nunca mais, possivelmente, ela viu o filho. Bom, o que ela fez? Falou, olha, você vai lá, pega um cabrito, eu vou caprichar no cabrito, porque o seu pai quer comer uma caça para abençoar o seu irmão. Mas, mãe, como é que eu vou fazer isso? O Esaú, como diz aqui, é cabeludo, é peludo. E ele tem o cheiro de campo. Eles não lavavam muita roupa, né, pelo visto. Tomavam banho. Não sei também. Então, ela falou, não, isso não é problema, a gente resolve. Traz os cabritos aqui, trouxe 2 cabritos lá, matou, etc. E o que ela fez? Pegou, deve ter limpado bem a pele do cabrito, colocou a pele do cabrito nas mãos, no pescoço. Mas, por quê? Eu falei, mas o pai não ia ver? Não, o pai estava cego já. Daí o pai falou, mas a voz não é de Esaú. A voz é de Jacó. Não, é Esaú mesmo. Então chega, que era papar depois a mão, fala, a voz é de Jacó. Mas os braços é de Esaú. Chegou mais perto, o cheiro também é do campo, de Esaú. Porque a mãe também colocou a roupa de Esaú nele. Então ela caprichou na enganação. E, como eu falei, a palavra de Deus nos ensina, todos os atos têm consequências. E ela teve a consequência disso. Mas, por outro lado, também se consertou
a bênção que foi dada a Jacó. Então, sempre houve desentendimento entre os dois. Esaú pensou o seguinte: bom, meu pai está velhinho já, ele vai morrer logo, eu vou dar um jeito nessa situação. Eu mato Jacó e pronto, acabou, resolveu o meu problema. O ódio no coração dele levou a isso. Então, ele perdeu o controle daquilo que ele tinha. Ele queria matar o próprio irmão. Então, o descontrole nosso leva-nos a pecar também. Por isso que o fruto do Espírito diz que nós devemos ter o controle, sabermos controlar a nossa vida, para que nós possamos viver dentro dos propósitos de Deus. Mas, por isso que Jacó fugiu, e depois, muitos anos depois que se encontraram, mas aí já tinha passado ódio, etc. e tal. Mas o que vamos ver aqui, então, as lições que nós vamos ter em Obadias, disso aqui. Que a fé que nós devemos ter na palavra de Deus, e a fé o que é, Nilma? Dependência total de Deus. Então a fé é dependência total de Deus. Por isso que nós devemos ter a fé naquilo que a palavra de Deus diz. E quando Obadias fez escreveu este livro, é para que a fé nossa fosse firmada, que a nossa fé fosse firmada naquilo que o Senhor mandou que fizesse. Porque ele começa dizendo, visão de Obadias, assim diz o Senhor. Quando nós vemos a palavra de Deus, assim diz o Senhor, nós devemos acreditar, ter fé no que a palavra diz. É submeter-se àquilo que o Senhor tem para nós, através daquilo que ele disse. Porque é afirmado que aquilo vem de Deus. Não é a palavra do profeta, a palavra de Deus. E a palavra de Deus é para a nossa edificação, para que nós atendamos. Tudo que foi escrito é para que nós atendamos e possamos compreender e aplicar nas nossas vidas. Então, quando a nossa bênção estiver sobre nós, e nós temos as promessas da palavra de Deus, devemos nos apropriar dessa promessa e não fazer como Esaú, desprezar as promessas da palavra de Deus. Falando, não, mas essa promessa aí foi feita ao povo de Israel. Ora, Deus não muda. Deus tem um modo de agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Deus tem um modo de agir. Então, a promessa que ele faz, eu posso me apropriar dessa promessa? Então, você vai se colocar ali, vê se aquela promessa é para você. Vê se aquela promessa serve para você. E se serve para você, aproprie. Toma posse, toma conta. Não estou dizendo aqui que seja um neopentecostal que tudo é promessa para ele. Não. Verifica se você se encaixa. Por isso que é necessário o conhecimento da palavra, para ver se nós estamos dentro. Precisamos ver se Deus está dizendo aquilo para nós, se podemos apropriar daquilo que está escrito ali. Por isso que é necessário o conhecimento. A introdução minha hoje foi que nós devemos conhecer a palavra, devemos conhecer o que está escrito, devemos saber para quem foi escrito e se nós podemos apropriar
de tudo isso que foi escrito assim. Então, quando vemos aqui na palavra que assim diz o Senhor a respeito de Edom, sobre a descendência de Esaú. Isso é muitos séculos depois. Nós pulamos da deles para muitos séculos depois. A descendência de Esaú, que é Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações o embaixador dizendo: levantai-vos e nos levantemos a ela contra a guerra. Porque Esaú, a descendência dele, se afastou de Deus, Deus estava dizendo aqui através de Obadias que Edom, o povo de Edom, os descendentes de Esaú, seriam destruídos, porque eles tinham se afastado de Deus. Eles tinham feito alianças com outros povos, se afastado completamente de Deus, se afastado da orientação de Deus. Os descendentes de Jacó, que é o povo de Israel, é um povo muito, embora cabeça dura também, desobedientes, mas eles depois se voltavam para Deus. Ou o povo se voltava para Deus. O povo de Edom pecava e não se voltava para Deus. Ainda continuava maior o pecado deles. Então, a profecia aqui começa sobre Edom. Levantemo-nos contra eles para a guerra. O que diz isso aí? Os outros povos iriam destruir a Edom. Destruir aquela nação ímpia. Porque Deus destruiria os ímpios. E Deus usava até povos ímpios para destruir os ímpios e usava povos ímpios para castigar Israel também. Então Deus é soberano. Uma coisa nós devemos crer plenamente. Deus é soberano. Deus intervém no mundo. Ele não criou o mundo e deixou a bel prazer. Ele não levanta todo dia para ligar o sol, porque tem uma ordem, a sequência do que ele fez. Mas ele tem o domínio. Do Senhor é a terra, a sua plenitude. O mundo e os que nele habitam. Exatamente. Então, do Senhor somos todos nós. E ele opera, ele age. Se não age nas nossas vidas, o que nós estamos fazendo aqui? Para que nós vivemos? Para fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é perfeita e nós devemos fazer isso. Mas Edom não fazia isso. Então, Deus aqui fez essa profecia, que eles seriam exterminados. E eles foram conquistados, como nós vamos ver nos capítulos seguintes. E diz, no capítulo seguinte, só tem um capítulo, o que é capítulo seguinte? O versículo seguinte. E o versículo 2 diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Ele falou: olha, vocês já não são grandes porque vocês me desprezaram. No entanto, vocês continuam fazendo isso, se afastando de mim. Então, vai começar a humilhação de vocês. O castigo agora virá mais forte ainda. Vocês serão destruídos. Mas por que Deus disse isso? Porque eles eram também, assim, orgulhosos. Por isso que Deus disse para eles, vocês serão muito desprezados. Diz o versículo 3, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Então, o que é o conceito
dos edomitas é que eles eram poderosos. Eles não precisavam de Deus. E fala aqui da rocha, porque a cidade era construída sobre rocha. Uma cidade fortificada, difícil de ser atingida pelos inimigos. Mas, como dissemos, Deus tem o comando. Deus faz tudo. E Deus, não há impedimento para Deus. Nada pode impedir as obras de Deus. Então, quando Obadias faz a profecia que a alta morada será destruída, porque eles confiavam que eles estavam protegidos por si. E essa é a falha que nós aprendemos que cometemos aqui com o povo de Edom, como a profecia de Obadias. Nós confiamos algumas vezes em nós, não procuramos a vontade. Pastor, tem alguma... O pastor está conferindo. Obrigado. Nós confiamos na nossa decisão, confiamos em nós, fazemos aquilo que nos agrada e seremos vencedores. E não buscamos a Deus, não dependemos de Deus. Achamos que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós construímos, nos fortalece. E nós podemos, então, vencer todas as coisas e não buscamos a Deus para resolver os nossos problemas. Jesus contou a parábola, lembra daquele caso do homem que teve uma colheita muito boa para muitos anos. Ele falou: alma, descansa, dorme. O que Deus disse para ele? Insensato, louco. Hoje pedirão a tua alma, o que tem preparado para quem será? Ele confiou nos bens dele. Confiou naquilo que ele construiu. Assim como Edom confiou na cidade em que ele habitou. Na cidade alta, que era inatingível. Mas eles confiavam que não seria atingido. Mas o orgulho deles, autoconfiança, depois aconteceu que a cidade foi totalmente destruída. E a autoconfiança não nos leva a lugar nenhum, porque seremos destruídos. Tem aquela ilustração que vocês conhecem do Titanic. Segundo alguns foram construtores, segundo outros foi o comandante do navio, que disse: este navio é super seguro, nem Deus afundará este navio. E o que aconteceu? Nem completou a primeira viagem e continua lá no fundo, para demonstração de que Deus tem o poder sobre todas as coisas. A confiança daquele construtor, daquele comandante, era que nada ia acontecer. Foi muito bem construído, nos mínimos detalhes. Mas aquilo que não é na dependência de Deus, pode ser da melhor maneira, não prevalece. Se tiver prosperando, a pessoa começar a fazer isso, ele vai para trás, ele não vai para frente. Exatamente. Ele está fazendo tudo certinho, de repente, ele resolve fazer ao contrário, tudo aquilo que ele conseguiu na presença de Deus, ele vai perder por conta própria. Exatamente. Perfeito. E tem outra ilustração, pegando isso ainda, que o Titanic foi feito por profissionais, homens que estudaram, tanto assim, que falam, é super seguro, a melhor engenharia da época, bem feito. Profissionais, todos profissionais. E teve outro navio que foi construído por amador, um tal de Noé.
Ele não era engenheiro. Ele era agricultor. Sem formação nenhuma. E ele fez uma arca. E essa arca foi o primeiro teste de algum lugar para, assim, de grande porte, boiar. E o que aconteceu? Veio a tempestade, veio a chuva, que não tinha, né? E a água subiu do chão também. E o que aconteceu? Passou por tudo isso, passou pela tempestade. Por quê? Porque estava na fé, na dependência total de Deus. E tudo que está na dependência de Deus será vencedor. Tudo que dependemos de Deus, Ele será o vencedor. Porque nada pode impedir a vitória de Deus. Nada pode se opor a Deus. Tudo o que Deus quer, Ele faz. Não há inimigo para Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Deus não precisa, Deus destrói com o sopro da sua boca quando será lá no final. O inimigo de Satanás somos nós que fomos criados por Deus. Então, nós estamos sujeitos a investidas de Satanás. Mas nós seremos vencedores também, se nós tivermos a dependência de Deus. Então, o que nós devemos aprender aqui no começo? A soberba do coração enganou vocês que estão achando que estão seguros. Quem vai derribar? Ninguém. Mentira. Deus tem propósito e eles foram derrotados. No versículo, agora já deu sinal, mas como diz o pastor Jean, tem 1 minuto, ele fala 5 porque ele joga para frente. Se te levares, versículo 4, se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, ali te derribarei, diz o Senhor. Deus está no comando de tudo, está em todo lugar, porque Deus é Deus. E é um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Então, nada pode fugir ao controle de Deus. Aqui, ele diz, se te levares como a águia e puseres na altura. Sabe, a primeira pessoa que quis se elevar assim, às alturas, Satanás, o diabo. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. E o que aconteceu? Caiu, foi derribado. E aqui, Deus versículo, então lembrou da gente. Lembrou a gente disso, aqui lendo Obadias. Se te levares, dali te derrubarei. Porque Deus quer a nossa dependência dele, não a nossa disposição de fazermos aquilo que agrada a ele. Porque aqui diz, será abatido assim como foi Satanás. E Satanás, qual o propósito de Satanás? Quer? Matar, roubar e destruir. Né? Matar, roubar e destruir. E no versículo 5, diz exatamente isso. O que Jesus disse lá na frente, aqui também está dizendo, se te viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não roubaria o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Então, Satanás veio matar, roubar e destruir.
assim como nós devemos tomar cuidado, como Edom não tomou cuidado, para fazermos aquilo que agrada o Senhor, para fazermos aquilo que Deus nos abençoe, para fazermos aquilo que é do seu objetivo para as nossas vidas. Porque Ele tem o objetivo para as nossas vidas. Ele quer que nós façamos aquilo que lhe agrade, para que nós não caiamos nas armadilhas de Satanás. Espero que vocês participem na próxima aula mais sobre Obadias. Agora vocês sabem que é sobre Obadias, leiam lá e nós vamos conversar no próximo domingo sobre Obadias, sobre as lições maiores que temos aqui sobre Obadias.